Para a construção de uma boa carteira de investimentos, os investidores eles prezam o que nós chamamos de diversificação. Essa diversificação te permite estar exposto a vários setores e segmentos diferentes dentro de um universo gigantesco de empresas. Então, numa carteira de investimentos, ao mesmo tempo em que você é permitido ter ações com potencial mais de valorização, aquelas que têm uma maior volatilidade ou mais risco, temos também aquelas ações que vão proteger a sua carteira de investimentos, chamadas de ações contracíclicas, que são ações que, independente do cenário econômico, elas vão auferir rendimentos e lucros, né? Falo ações, mas eu quero dizer as empresas que estão ali sendo negociadas em formas de ações que você compra. Então, a Porto Seguros, ela entra mais ou menos nessa categoria, dentro da renda variável, que já tem um certo risco, sim, de volatilidade, disso eu não vou mentir, mas comparando em todas as empresas, todas as ações, as empresas do segmento de seguros, né, que estão dentro do setor financeiro, elas tendem a ser contracíclicas e mostrar um potencial de proteção na sua carteira melhor do que outras ações mais pimentinhas, digamos assim. A gente pode perceber esse primeiro cenário, falando da Porto Seguros aqui, PSSA 3, quando a gente olha a análise de rentabilidade. Se a gente mede nos últimos 10 anos, quem investiu na Porto Seguro teve uma rentabilidade de 346%. Seria mais ou menos um crescimento de 34% de forma anual, considerando os reaportes dos dividendos. E veja como é uma carteira que venceu do IMAB, né, que é o índice do IPCA aí, que mede uma média histórica dos investimentos atrelados à renda fixa, né, ou seja, para você falar que venceu da renda fixa, a gente usa o IMAB. O Ibovespa também, a gente tem ali 143% de rentabilidade frente a 346% da PSSA, e o CDI ficando com 141% de rentabilidade, isso medido nos últimos 10 anos. Outro ponto que a gente dá uma analisada, por ser uma ação protetora que levou a rentabilidade para o acionista, pelo menos uma análise do passado, nós olhamos aqui a sua cotação de todo o período. A pessoa que investiu lá em 2008, 2007 na Porto Seguro já teve uma rentabilidade de 2.333%, frente ao mesmo cenário onde o Bovespa só teve 16% de rentabilidade. Então veja, empresas seguradoras, de forma geral, elas conseguem oferecer esses lucros e receitas crescentes por conta da sua modalidade de trabalho, pelo serviço prestado por essa empresa, onde ela consegue ganhar num cenário mais desafiador para a economia, um cenário macroeconômico pessimista para as ações, por exemplo, onde ninguém está investindo em ações, as pessoas migram para a renda fixa, né? Elas conseguem ganhar nisso porque o dinheiro que está sendo inserido ali pelos seus clientes, eles ficam ali, né? Você pagou o seu seguro, todo mês lá tem um pagamento, ou anualmente tem um pagamento do seguro, ela capta esse dinheiro e investe ele numa carteira de renda fixa. Então, num cenário onde está todo mundo mais pessimista, as empresas com dificuldade de entrar em negociação, de ter rentabilidade, de pegar empréstimos e financiamentos, ela está rendendo esse dinheiro, oferindo lucros, e num cenário ao contrário, onde nós temos uma baixa taxa de juros, a gente tem um cenário econômico muito mais avançado e com isso ela emite mais seguros porque as pessoas fazem mais aquisições. Então, essa é a estratégia da Porto Seguro, da BB Seguridade, da Caixa Seguridade, cada um com o seu bloquinho ali específico de nicho de mercado, né? Ao mesmo tempo que BB Seguridade tem um nicho de mercado mais focado também na linha rural, Caixa Seguridade está mais focado na linha imobiliária. Aqui a Porto a gente vai observar alguns pontos que são chamados de verticais. Por isso que, apesar de longo, eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque ele não é só uma análise fundamentalista ali, falando sobre PL e Dividend Yield. Aqui é a análise do seu balanço, uma análise dos seus resultados e comentando essas projeções para você entender o porquê que essa empresa teve essa rentabilidade muito mais projetiva. A gente pode perceber aqui que só em 2024 ela teve um total de suas receitas de 37 bilhões de reais, que foi um crescimento de 13% em comparação anual, com um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais. Cresceu 18% em comparação ao último ano. Só para esse último trimestre, o quarto trimestre de 2024, a empresa que cresceu ali 14% as suas receitas, faturando 10 bilhões de reais. E o lucro líquido recorrente de 710 bilhões de reais, crescendo ali 3%, entregando um ROI médio
de 20,3%. O interessante da Porto Seguros é que ela tem as suas verticais, conforme eu disse. Nós temos a vertical Porto Seguro, que é a emissão de seguros em si. Temos a Porto Saúde, que tem o seguro saúde e o odontológico. Temos também a Porto Bank, que trabalha com serviços financeiros e corretagens. E temos a Porto Serviços, que é uma plataforma de serviços diversas com que ela oferece para as pessoas. E quando nós analisamos os resultados, tanto anual quanto do trimestre, nós tivemos também um crescimento em todas as suas verticais, né? Cresceu-se a Porto Seguros em 4% e essa expansão justamente ali mais acrescida em 14% no patrimonial e no vida, tá? Que nós vamos ver um pouquinho desses detalhes mais à frente. Na parte de saúde cresceu também ali bem interessante, é um crescimento de 24% no números de vida, né? Apesar de um crescimento ali de forma anual pelo terceiro tri de 23 para o quarto tri de 23 para o quarto tri de 24 de 37%. A Porto Bank também crescendo os seus 21% ali, com um crescimento em todas as suas linhas de negócio, né, consórcio, capitalizações, riscos financeiros, e também a parte da Porto Saúde, que acabou crescendo ali esses 24%, que deu essa grande ajuda, né, que a gente vai entender esse crescimento um pouco maior, em qual frente que isso aconteceu, né? Com isso, essas verticais forneceram um retorno sobre o patrimônio médio da empresa de 20%. É um crescimento bastante robusto, é um crescimento que está bem em linha com o que se espera para uma empresa privada que está focada muito mais na linha automotiva, né? Aqui a gente percebe esse crescimento, esse ROI individual ali de 30% apenas na Porto Seguro, na saúde cresceu 38%, entregando esse ROI médio, né? 27% a Porto Bank, 26% a Porto em forma dos seus serviços gerais. Com isso, a gente joga uma média de 30%. Então, um crescimento muito interessante. Quando a empresa tem esse crescimento, mais clientes, mais receitas, claro que ela vai oferir muito mais lucros, né? Então, a gente observa que tanto de forma anual quanto de forma trimestral, na tela acima, nós temos crescimento de 3% para trimestral e 18% de forma anual no seu lucro líquido, tá? Então, desses 2,7 bilhões de lucro, tá, do ano de 2024, o que mais vai influenciar é a Porto Seguros básica, sem aquelas outras verticais que está implícito aqui. Os serviços automotivos, desses 57%, desses 2,7 bilhões, 64% é de seguros automotivos e os demais seguros em 36%. Então, a maior parte dela ali do trabalho vai ser justamente nesse sentido, né? Depois tem, claro, que a Porto Bank também com 22%, 14% de saúde, os serviços aí crescendo em 7%, de forma trimestral, vai se comportar mais ou menos nos mesmos sentidos. E o outro ponto, que além desse lucro com que ela ofere total, né, conforme eu mostrei, daquele crescimento também das aplicações financeiras que ela tem, a sua carteira de investimentos, ela também teve um crescimento interessante. A gente pode olhar aqui que em 2024 a carteira total de investimento chegava a 20,3 bilhões de reais e só de lucro nós tivemos aqui 346 milhões de reais para fechar o trimestre, o quarto trimestre de 2024, com uma diversificação dentro de uma linha de renda fixa aí que rendeu uma média de 90,4% do CDI, crescimento e tanto, num mercado tão insípido que a gente tem, num mercado aí em queda para as ações, para a renda variável de forma geral, né? Outro ponto que a gente pode fazer uma análise rápida aqui também sobre a Porto Seguro é dos seus produtos, né? Que eu disse lá da Porto Seguro, a vertical Porto Seguro básica, né? Tirando saúde, tirando ali os outros serviços. Da parte do Porto Seguros, onde ela faturou 5,6 bi, para os altos, quando teve esse crescimento de 1,5%, a gente observa também o quê? Uma sinistralidade abaixo da sua média histórica. Foi um ano mais brando ali para os acidentes, né? Então isso dá mais lucratividade para a empresa, tá? Além disso, ampliaram-se as frotas seguradas, né? Mais pessoas fizeram seguros automotivos, por isso teve esse crescimento de 1,5%, e também algumas parcerias com a Azul, com a Itaú, com a Mitsui, com a Sumitomo também, né? Então esse movimento ali de diversificar essa estratégia contribuiu para o crescimento da sua frota, né? Para a parte do patrimonial, que cresceu bastante, mantendo ali mais ou menos uma sinistralidade dentro da média, né, com uma menor incidência de alguns produtos, o patrimonial cresceu 13,8%, mais associado ao que? A seguros atrelados à residência, a empresas, tá? A produtos imobiliários também 20%, a parte de condomínio e celulares também. Muita gente aí com um celular de valor agregado maior faz o seguro desse produto e só isso deu 900 milhões
de reais de prêmios emitidos, né, da empresa, tá? Então veja que interessante que é uma frente que as outras seguradoras a gente não percebe que trabalham tanto assim, e ela preocupa pegar essa fatia do mercado, né? Para o seguro de vida, então nós temos o quê? Um crescimento da prestamista, do vida coletivo e do viagem, tá? Então o prestamista ali, os prêmios trimestrais cresceram acima da média do mercado, né? E o vida coletivo expansão foi de 13%, analisando o quarto trimestre de 2023. Então a gente percebe que é uma empresa que vem crescendo, mantendo uma sinistralidade estável nesse segmento, né? Então essa vertical da Porto Seguros é um pouco complicado porque são muitas coisas, pessoal. Então, porque essas frentes, né, essas verticais com que ela tem, deixa eu até buscar aqui de novo, elas são a Porto Seguro, que são todos esses serviços que a gente falou, né? Que é a auto, patrimonial e vida. Então agora a gente parte para o outro, que é o Porto Saúde, tá? Que tem o seguro saúde e o seguro odontológico, que também teve participação ali nas suas receitas de 6,6 de forma anual, 6,6 bi, cresceu 43,9%. Só de lucro aí, 393 milhões de reais, crescendo quase 100%, né? Aumentou o número de seguros de vida, sinistralidade ali dentro do patamar aceitável, um crescimento do seu lucro ali acima do esperado, 115%, né? Então essa parte de receitas vindo da Porto Saúde também teve esse crescimento, e veja que interessante que é um crescimento que ele vem se mantendo por 17 trimestres consecutivos. Ela vem crescendo a sua carteira de beneficiários, de pessoas fazendo mais seguro saúde e seguro odontológico. Com isso, obviamente, a gente tem também um crescimento robusto nas suas receitas vindo dessa parte da Porto Seguros, da parte de saúde e odontológico, tá? Agora, da sua vertical banking, né, dos seus produtos financeiros, nós temos crescimento de 21% nas suas receitas no trimestre e 22% no anual, chegando a quase 6 bilhões de reais também, 632 milhões de reais de lucro, crescendo 53%, entregando um ROI médio sobre o patrimônio médio ali de 26%, com um índice de eficiência de 32,9%, que é um índice bem em linha com o mercado, aproveitando que uma queda na inadimplência ali, saindo de 6,6 para 5,2, uma queda muito importante, com uma sua carteira de crédito ali total de 19,2 bilhões, e essa carteira ela é reinvestida e isso vai gerando muito mais rentabilidade. Então a gente resume essas frentes para a gente poder fechar essa parte dos negócios na sua DRE aqui, dando uma analisada. Veja comigo, a parte de seguros realmente aqui tem mais receitas e mais lucros, né? 21 bi de receita, saúde 6 bilhões, banking 5,8 bi, serviços gerais 2,5 bi, as holdings dela 547 milhões. Com isso, ela fechou o ano de 2024 com 36,9 bilhões de reais em receitas, e isso auferiu para ela um lucro líquido final que sobra ali para a empresa distribuir dividendos, recomprar ações, reinvestir na própria empresa, ou seja, dar esse retorno para os investidores de diferentes formas, que fechou em 2,6 bi no anual. Então, é uma empresa que vem crescendo todas as suas frentes, além do resultado financeiro que nós temos aqui, de 709 milhões. Né? Então, veja que é uma empresa que está em constante crescimento, e quando olha o guidance dela, bateu todas as suas frentes ali dos guidance realizados, né? Tudo que era esperado e tudo que foi realizado foi dentro do que era interessante pela própria empresa, né? Então veja que todas essas frentes dela compreenderam aumento de receitas e lucros, mas o principal dela mesmo, que são a parte dos seus da Porto em si, que é os seguros de automóveis e os outros anexados ali que estão crescendo cada vez mais, né? Com isso, hoje ela custando quase R$40 as suas ações, a gente percebe ali uma valorização de quase 60% nos últimos 12 meses. Então, veja, toda essa potencialidade vem trazendo para a empresa o quê? Uma rentabilidade. A gente sempre fala que a cotação ela vai seguir o lucro. Então, se eu tenho uma empresa que está lucrando cada vez mais, a cotação ela vai esticar sim, porque, conforme eu disse, além dela ter todas essas características contracíclicas, né, protetiva de carteira de investimentos, lembrando que não é sugestão de investimentos para você ir lá e comprar as ações, aqui estou analisando os balanços,
a gente percebe que ela vem trazendo para o investidor esse fator protetivo, com rentabilidade, com algum dividendo ali, e com isso todos os investidores gostam da empresa, compram as ações ficam mais disputadas, concorridas. A gente olha o preço-lucro, 9,6. Não está mais barata, mas também não está o olho da cara ali para você investir nela, tá? Porque PVP 1,9, a gente tem que ver que ela entregou crescimento de receitas e lucros constante nos últimos 5 anos, com uma margem mais ou menos ali de 7,5%, e tudo isso traz esses benefícios. Claro que uma empresa que não tem dívidas, né, ela nem pode ter essas dívidas ali, tem bastante dinheiro no seu caixa, tá? Apesar desse PL de quase 10, a própria gerência da empresa acha que as ações estão baratas o suficiente para iniciar ou continuar o programa de recompra de ações. Dia 12 de fevereiro de 2025, ela aprovou a renovação do programa de recompra de ações de emissão da companhia, né? Chama o programa de recompra deles, tá? A quantidade de ações poderão ser adquiridas ou alienadas, né? Então, até no limite de 10% das suas ações, fechando ali com 12.742.080 ações ali. Quando a empresa faz isso, o grande objetivo é o quê? Diminuir um pouquinho o número total de ações, caso ela cancele essas ações. Você que tem ali as suas ações da Porto Seguro vai ficar menos diluído, então vai ter uma concentração maior. Com isso, é um jeito da empresa também te remunerar, você vai ganhar mais dinheiro de forma secundária, sem ser só pelos dividendos, porque você vai ter mais ações ou vai ter participação maior na empresa, porque ela diminuiu o número de ações. Espero que você tenha entendido isso. Se a gente compara, então, por exemplo, a Porto com a BB Seguridade, Caixa Seguridade ou a própria IRB Brasil, o que nós temos? Nós temos que, em termos de preço-lucro, elas não estão uma barganha todas, porque, conforme eu disse mais uma vez, o modelo de negócio é muito atrativo para o investidor por trazer esse fator mais protetivo. É o básico da carteira de todo mundo ter ações de seguradoras. Então, elas não vão ficar negociando num patamar muito descontado durante muito tempo. Você tem que ficar de olho para aproveitar esses gaps que o mercado dá para a gente, assim como deu ano passado com BB Seguridade. Então veja, elas estão ali na média de 9 a 12, claro que Caixa Seguridade está um pouquinho mais caro, analisando esse indicador, e BB Seguridade seria ele é mais barato, porém quem entregou, pelo menos nos últimos 12 meses, um dividendo maior foi a Caixa Seguridade, 3,9 para Porto e 3,6 para BB Seguridade. Por quê? Porque as ações subiram muito, tanto de BB Seguridade quanto da Porto. Então, quando eu tenho uma ação que sobe muito, mas o dividendo pago fica fixo, o dividend yield ele fica um pouco menor, mas são empresas excelentes pagadoras de dividendos ali, entregando boas margens, entregando ROIs também muito interessantes, tá? Então, resumindo aqui para a gente fechar o que é a Porto Seguro, é uma empresa que cresceu em todas as suas verticais, lembra de todas aquelas linhas, todas aquelas frentes de negócio que ela tem, além do seu resultado financeiro, que é o dinheiro que ela tem em caixa, rendendo ali a renda fixa, né? Faturando ali 37 bilhões das suas receitas, com 10 bi de lucro total no ano de 2024, né? Os efeitos fundamentalistas ali, lucro positivo, aí a cotação sobe, o PL fica um pouquinho mais caro, né? E o dividendo acaba ficando um pouquinho mais para baixo. Então a empresa é tão lucrativa quanto as seus outros pares, né? Que são as mais famosas aí, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Então é isso que você precisa saber sobre a Porto Seguro. Espero que eu tenha aí feito um vídeo bem completo com análise, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é um conteúdo diferente sobre investimentos que você vai se tornar um investidor cada vez melhor, tá? Capaz de tomar suas próprias decisões. Deixa para mim num comentário aqui o que você achou dos resultados do quarto tri de 2024 da Porto Seguro, e se você a tem na carteira ou qual seguradora que você a tem hoje. Você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.